na TV Capital, esse é o seu Papo Aberto e hoje comigo Lucas Alves. Um prazer estar aqui junto com você, ao vivo também pelo nosso canal do YouTube, para você que está aí nas redes sociais, ao vivo também pelo Instagram. Prazer muito forte, mandar um abraço já no início do nosso programa de hoje, para ele, Jamie Vasconcelos, né, que tradicionalmente sempre apresenta aí o Papo Aberto e hoje, por estar aqui, mas para a gente é um prazer deixar a informação, a notícia inteligente, o melhor debate para você que está sempre acompanhando aqui o Papo Aberto. E nós vamos juntos aqui na TV Capital. Conosco hoje, nessa noite, vamos dar o boa noite aí aos nossos convidados. Ele, Dr. Peterson Lima, sempre aqui conosco. Boa noite, Peterson. Boa noite, Lucas, boa noite, Vinícius, boa noite, Dr. Gleick. Lucas, você é realmente um bom apresentador, eu gostei, você tem uma voz imponente assim, o bicho impacta bastante. Que bom, a gente sempre que tradicionalmente sempre faz aí o plantão, né, direto lá da Nova Betel FM, aproveitar e mandar um forte abraço a todos os ouvintes também da Nova Betel, estamos em conexão, a gente sempre vem com o giro de notícias, né, direto lá da cidade de Aparecida de Goiânia e hoje a gente vem aqui ao vivo, né, na TV Capital. Seja bem-vindo. É isso aí, vamos que vamos. Aí do outro lado, você pode já mandar suas participações, registrar aí também o número do WhatsApp que está aparecendo na sua tela. Você pode participar também no nosso Instagram, @papoaberto.oficial. Vamos com boa noite também com ele, Vinícius Maciel, advogado. Já veio muitas vezes aqui no nosso programa e mais uma vez eu fico muito feliz de ser no dia que eu estou aqui, né? Eu agradeço o convite. Felicidade de estar aqui com esses dois nobres, duas cabeças pensantes, avançadas, né? Peço a Deus sabedoria para poder falar objetivamente, resumido, e quem nos vê possa nos entender e me entender também. É isso daí. E também o boa noite dele, Dr. Gleig. Hoje conhecendo pessoalmente também o Gleig aqui conosco na TV Capital. Boa noite, doutor. Muito boa noite, meu amigo, muito boa noite. E é uma satisfação tê-lo conosco aqui hoje, pessoalmente. Boa noite para os meus companheiros de bancada aqui no Debate Inteligente. Boa noite para você que nos assiste aqui na TV Capital. E vamos lá, hoje, daqui a pouquinho também, Thiago Cotrim vai entrar ao vivo conosco, a participação sobre várias informações, daqui a pouquinho para você também aqui no Papo Aberto. Vamos com o boa noite dele também, Mauro Zica está conosco também aí. Vamos com o boa noite dele. Boa noite, doutor Mauro. Sem áudio dele. Das nossas vidas. É uma honra estar sendo liderado por você, Lucas. Eu já te conhecia online e agora, uma vez liderado por você, espero que o debate seja muito profícuo. E vamos lá então, vamos para o nosso debate de hoje, para você que está aí participando conosco, tá bom? Vamos com o nosso debate de hoje. Vamos aí falar hoje também aqui no nosso programa, né, o Exército que impõe 100 anos de sigilo para o processo administrativo de Pazuello. É o Exército que impõe 100 anos administrativo de Pazuello. Ouviu os comentários aqui dos nossos convidados nessa noite. Dr. Peterson, seu ponto de vista sobre esse assunto. A gente discutiu bastante isso na sexta-feira passada. Eu divergi um pouco da opinião do nosso advogado, do oficial do Pazuello, mas é uma notícia assim, que você quase não tem assunto para comentar dela. É mais um daqueles sigilos, igual o cartão de vacinas do presidente Bolsonaro, que vira notícia, mas que acaba que não vai influenciar em nada no nosso país, não vai trazer nenhuma novidade para o debate público. Só mais uma vez lamentar sobre o acontecimento do nosso general do Exército presente em uma manifestação política, mais uma vez politizando o Exército, e com certeza a maior parte do Exército vê isso com olhos, com bastante cuidado, bastante cautela, com medo inclusive da atitude, mas que acho que no nosso Exército é muito sólido e muito maior do que esse governo atual. Muito bem. Vinícius. Olha, particularmente há que rememorar a distinção desse fato, no seguinte sentido. Imaginemos um soldado, um coronel, seja da Polícia Militar, seja do Exército,
que está fardado, defendendo ali os interesses do Estado, patrulhando, não é? E aí, de repente, ele sobe fardado num palanque e vai tratar de política. Ou ele tira a roupa, a farda, e vai falar também de política. Percebamos então que essa é a vedação existente dentro da lei. O que a lei visa coibir é isso, e está correta. Não há que se misturar o militar dentro da política. Salvo quando ele, nos termos da Constituição, se afasta, em determinados casos, vai até para a reserva, quando então é eleito democraticamente para algum cargo político. O caso do general Pazuello, portanto, ele é diferente. Por quê? Ele antes era ministro do governo Bolsonaro. E ministro é um cargo político. E não foi afastado dentro dos regimes relacionados à Constituição porque ele não estava eleito para um cargo político, e sim transitoriamente em um cargo de administração vinculado à presidência da República, que é um cargo político. Ministro do governo, que é o mais, ele pode, ao menos, que é subir num palanque, já que quem estava lá não era a figura do general, e sim a figura do ex-ministro, embora as duas pessoas sejam uma só, mas há que se distinguir para não se cometer equívocos. Então, nessas circunstâncias, já que eu expliquei as diferenças entre um e outro, particularmente eu entendo que não houve nenhum tipo de ilícito, nem legal e nem imoral, na posição do Pazuello ter participado daquele movimento, daquela manifestação. E quanto ao Exército, isso é um indiferente, não malgrada em nenhuma circunstância. Referente à parte do sigilo colocado de 100 anos, alega o Exército trata a questão pessoal, e ela é eminentemente pessoal mesmo. Não muda o interesse público, não muda a relação entre poderes e não muda a vida do cidadão comum. Então, particularmente, eu não vejo nenhum problema e, de fato, deveria ter sido arquivado, e eu concordo com o arquivamento. Muito bem, esse é o seu Papo Aberto. Dr. Gleig, e aí o seu ponto de vista também sobre esse sigilo do processo administrativo de Pazuello? Meu posicionamento em relação a isso aí é muito superficial. Eu acho que tudo que o Vinícius falou aqui realmente tem coerência, tudo que ele disse, é isso mesmo. Agora, em questão do sigilo, isso aí eu não concordo, até porque existe entendimento contrário. E, mais uma vez, não tenho muito o que falar. O Dr. Peterson falou bem que não há nem o que ficar discutindo isso aqui. Infelizmente, eu acho que é uma pontinha aí de por parte do Exército em relação a isso aí. Mas não... Eu tenho uma pergunta para fazer pro Vinícius. Em relação, eu fiquei com uma dúvida em relação ao seu ponto de vista. Considerando então que o Pazuello é um general que não foi afastado, você disse isso, já disse uma vez que isso foi um erro, certo? Reserva. E ele subiu numa manifestação que todos nós sabemos, apesar de não ser uma divulgação muito comprovada, eu autorizo, de não sei o que, autorizar o que? Até hoje eu não fiquei sabendo o que é esse autorizo da manifestação. Mas supomos que nós sabemos que muitos desse autorizo eu autorizo um golpe militar. E o nosso general, erroneamente não afastado, sobe no palanque. Isso não caracterizaria um erro imoral? Como eu te citei, eu não entendo desse sentido. E outra, essa questão quando você coloca eu autorizo levando no sentido de golpe militar ou de alguma revolução, seria no sentido da sua opinião pessoal, o que não representa o que se foi colocado lá. É o ouvido mesmo. Nós temos várias pessoas que, tanto à direita quanto à esquerda, sempre sinalizaram esse tipo de comportamento. Não é novidade que os governos de esquerda homenageiem a ditadura cubana, a ditadura venezuelana, ditadura e outras mais que fizeram atrocidades ao longo do mundo. Inclusive, lutam pela ditadura do proletariado. E nunca houve discussão no sentido de que isso seria implantado no Brasil, embora tentou-se ela ao longo do período revolucionário, que foi de 64 a 85 no Brasil. Agora, quando você tem a eleição do presidente Bolsonaro e você tem vozes isoladas dentro do grupo que o apoia, do mesmo modo que tem vozes isoladas dentro da esquerda que querem ditaduras, eu não posso estender isso para uma opinião política, no sentido de que eu autorizo fazer isso ou aquilo. Como eu te disse, é uma questão subjetiva daqueles que estão lá. Nós temos doidos de todas as cores dentro desses grupos políticos, ou à direita ou à esquerda.
E como eu citei, de maneira alguma eu acredito em eventual golpe militar ou eventual revolução. Muito pelo contrário. Nós temos instituições extremamente estabelecidas e as pessoas que não teriam coragem de fazer um ou outro porque pagariam preços políticos ou pela liberdade o erro. E para concluir, relacionado à questão do voto impresso, que se diz que vai resolver o problema, eu entendo que nós temos que procurar estar trazendo esse ponto aqui agora. De um lado, você tem quem defende o voto como está, que é 100% digital. De outro, pessoas querem ir para o impresso. Eu entendo que nós temos que ir para o meio caminho. Qual que é o meio caminho? Inclusive, leva a proposta e quem tiver o poder fica adiante. Como? Mantém-se, portanto, a atual votação eletrônica e só com a possibilidade de auditoria. E como seria? Eu não posso deixar ela indiscriminada para qualquer um ir lá contestar. Porque você imagina, são milhares de vereadores, imagina todo mundo contestando. E daí ele contestaria mesmo sabendo que não teria como êxito, porque o dinheiro não é dele. Agora, se eu coloco o indivíduo para pagar essa despesa, então assim, é tanto para vereador, tanto para deputado, tanto para presidente, ele só vai insistir, caso ele tenha certeza que ele vai ter que pagar do bolso. Entenderam? Por exemplo, nos Estados Unidos custou 8 milhões de dólares, se não me engano, a contestação. Porque o Trump pagou e tomou prejuízo. Então, nós deveríamos, portanto, auditar, mas que pague aquele que queira auditar. Sob pena de você deixar de graça e que o que é de graça não é de ninguém. Muito bem colocado. Parabéns pela colocação, até porque eu trouxe essa ideia aqui na discussão. Esses dias a gente disse que a gente tem que evoluir. Doutor, é isso mesmo. Obrigado. Muito bem, vamos com a participação também do Dr. Mauro Zica conosco. Doutor Mauro, a sua opinião aí sobre essa situação aí do Pazuello, o processo administrativo do sigilo. Assim, é que o pessoal já foi até para a eleição, para voto impresso, mas gostaria de comentar a questão do Pazuello. Em primeiro lugar, eu acho que, concordando até com o doutor Vinícius, é uma questão interna corporis do Exército Brasileiro, né, que envolve sigilo, questões de segurança nacional, e isso faz parte da lei de segurança da informação, não tem muito o que comentar. Eu acho que o que cabe comentário, realmente, é o Exército participando de questões de governo. O Exército é uma instituição de Estado. Nós temos que colocar isso bem claramente. Não existe nenhuma vedação para um militar virar ministro, por exemplo, mas aí a própria participação na manifestação demonstrou o perigo que é o militar a qualquer governo, né? Porque o Exército é muito mais importante que qualquer espectro político, qualquer briga política, qualquer manifestação política. O Exército serve a todos, tanto de esquerda ou de direita ou de centro, o que seja, e trabalha decisivamente para a segurança nacional, né? Então, esse que é o perigo do militar participar de qualquer governo. Então, aí concordo. Se quer participar do governo, quer ser um agente político, como existem vários generais, por exemplo, da reserva, eleitos, deputados, etc., que ele vá para a reserva, né? Vá para a reserva para poder exercer o seu papel de ministro de Estado, que é tão importante quanto o cargo de general, a patente de general, melhor dizendo. Quanto ao sigilo, como disse, é a questão de segurança nacional. Não cabe a nós, né, aqui debater isso e polemizar esse tipo de situação, sob pena de colocar em risco a segurança nacional de todos nós. Muito bem, obrigado, doutor Mauro. Vamos com mais assuntos aqui no seu Papo Aberto. Um assunto que repercutiu muito nesse final de semana é do governador de São Paulo, João Dória. João Dória foi flagrado sem máscara em um hotel no Rio de Janeiro em meio à pandemia. Cabe se ressaltar que João Dória, a gente até noticiou ontem aqui no Papo Aberto, João Dória sempre tem defendido para que as pessoas fiquem em casa e só saia se for opinião sobre o governador do estado de São Paulo ser flagrado, foi visto, ele estava descansando, né, de acordo com ele, estava descansando com a família, um momento de lazer, mas repercutiu de uma forma também muito negativa. Quando se trata de figura pública, qualquer ato, qualquer coisa que ele fizer ali na sua vida particular, com certeza vai repercutir. É claro que o Dória sempre defendeu essa questão de isolamento, mas a gente tem que observar o seguinte, tem que ver o contexto. Em que situação ele estava ali, ele estava com a família, estava aglomerado. Observar esse contexto. Então é difícil da gente julgar, fazer um julgamento sem saber, independente da questão política. Hoje é tudo... de repente parece que é dois pesos, duas medidas.
O Dória não é a primeira vez que ele cai nesse tipo de polêmica, né? Mas eu sempre me preocupo muito com o contexto da situação. Será que ele estava em situação de... ele estava sem máscara. Como que a pessoa vai estar lá numa espreguiçadeira, tomando um sol com máscara, né? Fica muito estranho, né? Fica esquisito. Peterson. Não, eu acho que é mais um dia que o nosso país tenta polemizar um assunto inútil, em que a gente tem um governador que eles tentam pegar ele em contradição, em que ele está num hotel, tomando um sol, sem máscara, e sendo que lá no estado dele ele aumentou as restrições, como se isso fosse uma forma de jogar contra o argumento do fica em casa, sendo que nem ele mesmo respeita. Bom, se for para jogar nesse sentido, a gente tem um presidente que nem respeita o próprio ministro. Então, assim, a peso das medidas, assim, eu acho que é uma polemização das oposições do João Dória. E que, na verdade, é mais um assunto inútil, que vem para o nosso meio, para a gente tentar comentar, tentar tirar, extrair, jogar, descredibilizar todo o trabalho do João Dória durante a pandemia. Não tem muito efeito. Esse é o seu Papo Aberto, você pode participar também conosco, o WhatsApp está aí na tela para você, pode participar mandando a sua participação e também conosco. Vinícius, sua opinião aí sobre o Dória. Eu tenho a seguinte maneira, o Dória já é reincidente nesse comportamento. No final do ano agora ele foi pego indo para Miami, não é? Enquanto declarou que a população paulista não poderia visitar seus próprios parentes nas festas de fim de ano. Ele pega um avião, vai para Miami e é visto numa loja de roupa sem máscara, mexendo no celular, né? Então ele diz uma coisa para a população dele, toca o terror na mente das pessoas, das extensões de Estado, e ao mesmo tempo pega um avião e vai para outro país e vê sem máscara como se nada estivesse ocorrendo. Não é à toa que após a filmagem ter vazado das redes sociais, ele imediatamente voltou para o estado de São Paulo alegando problemas relacionados ao vice dele. Aí você pega agora, bem quando aparenta chegar a terceira onda, o governo de São Paulo começa a apertar as restrições, né, junto com municípios, inclusive lá com lockdown total, com toque de recolher às 5 horas, Apocalipse. Ele agora vai para um hotel chiquérrimo em Copacabana, até onde eu sei, com diária de R$ 1.700, tomar sol. Não é? Sem máscara, com pessoas ao lado dele sem máscara. Então, mais uma vez mostrando que é o quê? Eu digo algo, mas faço outro. E na figura do governante, isso acaba que fica um mau exemplo para a população, porque ele não tem autoridade para cobrar das pessoas. Porque se você faz, porque você está me dizendo para eu deixar de fazer, meu amigo? Então, o que fica claro, ao meu ver? É mais um dos hipócritas, etc., e não fazem isso. E não é só ele, vários outros caíram nesse sentido. Não vou citar aqui agora para não me estender. E digo o seguinte, para mim não é um assunto paralelo, fora da sociedade, porque isso se estende nela, já que ele diz para fazer restrição e ao mesmo tempo ele está na rua tomando sol. Mas para concluir de forma bem irônica, vitamina D combate o Covid, né? Então ele estava fortalecendo o próprio corpo. Ele está precisando lá, dá para ver. 7h41 aqui no seu Papo Aberto. Doutor Mauro Zica, o seu ponto de vista, sua opinião também aí sobre João Dória. Muito bem. Paulo, né, eu acho que isso aí é um caso clássico da vida pessoal dele, que isso deve ser tratado pessoalmente por ele. Agora, foi uma boa brecha para quem não gosta, porque ele defendeu estritamente aí o lockdown, defendeu a não existência e apareceu em público dando um mau exemplo, né? Agora, a vida pessoal dele, acho que nós temos que nos adequar em prol do bom debate, desde que não seja com dinheiro público, né? No hotel que quiser. Se me permita discordar, só assim, eu não acredito que ele esteja dando mau exemplo, porque você ia até um saguão de um hotel tomar um sol,
Não é só agora, tava na Hoje em frente dia- da piscina. Não é só agora, por favor. Tá bom. Ele tava na piscina, Tá na- com o camarada ao lado dele lá sem máscara, Na e ele piscina. sem máscara, e ao mesmo tempo mandando as pessoas ficarem dentro de casa. Aí é o detalhe, que a vida pessoal dele se confunde com a vida do homem público. O cara que fala para um indivíduo ficar na casa dele com máscara, que vai na rua, ele vai morrer, que limita, quebra pessoas, que o afilhado dele político soldou loja em São Paulo, vai pegar sol agora, mandou um tapa na cara do cidadão. De verdade. Para mim, um indivíduo desse não tem moral nenhuma para pedir para a pessoa ficar em casa agora. Com certeza. Já não tinha antes. O Vinícius, eu acredito que realmente descredibiliza todo o discurso dele, mas não que ele esteja fazendo alguma coisa de fato errada. Mas A ele gente faz sabe que a errado gente tá- quando ele diz fazer o contrário, entendeu? Não, se ele fosse o concordo. Bolsonaro da vida, não use máscara, vá pra rua, não sei o quê, faz uma carreata lá de moto com Ele tá errado, mas milhares de coerente, pessoas. então. É isso que eu tô dizendo, tem que guardar coerência com o seu discurso. Essa Entendi. turma que fala, fica em casa, nada, ele vai e faz o contrário, ele mostra então que ele nem acredita naquilo que ele fala. Já o outro lá que fala, vai pra rua, o problema é seu, ele tá sendo coerente com o discurso dele. Então assim, ó, o indivíduo tem que guardar coerência com aquilo que ele fala. E o Dória simplesmente perdeu a moral, até porque, de acordo com pesquisas hoje eu ouvi, nem para São Paulo ele vai ser reeleito. Tanto que a situação tá feia para ele. Mas também argumentos mais- até nas redes sociais, na internet, é de que também ele vacinou, tomou a segunda dose já, tá imune à Covid-19. As restrições sol. não foram retiradas, né? Isso, tem É que bom analisar lembrar isso isso. também. Eu, particularmente, eu não uso máscara, mas eu não lambo corrimão, não é? Tem minhas cautelas. Então, se alguém me pega sem máscara, meu amigo, eu não uso máscara mesmo, nunca falei que vou usar. De outro lado, eu falo que uso máscara. Duas máscaras, boto o face shield, me ver sem tomando cerveja, aí eu tô sendo incoerente. Você teria coragem de não usar máscara no ônibus lotado? Lucas, Eu já andei de ônibus a vida toda, não vejo problema nenhum. Atualmente? Eu uso. Graças a Deus eu não tenho motivo mais de andar de ônibus, eu andei durante anos. E Deus me libertou disso. E hoje, porque isso é horrível. Não por causa de vírus, mas isso é terrível, não presta. Sim, Mauro, você nos chamou, pode ficar à vontade. é mais um capítulo dessa verdadeira novela mexicana que é a politização da pandemia, na minha opinião. Virou um espetáculo midiático a pandemia e sua politização, né? E esquece-se o debate que realmente importa, que é ciência, de proteção, a proteção das pessoas, pautados pela medida. Simplesmente um capítulo de novela mexicana, isso aí. Muito bem, esse é o seu Papo Aberto. Vamos ao vivo com o Thiago Cotrim. Ele está ao vivo e trazendo as principais informações também da CPI. Boa noite, Thiago. É com você. Boa noite, Lucas. Boa noite a todos os nossos companheiros sintonizados aqui no programa Papo Aberto. Trazemos informações exclusivas do ministro da Saúde. Depois, há poucos instantes, passou praticamente o dia inteiro em depoimento e trazendo várias informações, umas relevantes, outras nem tanto relevantes assim. Eu acredito que essa CPI, na verdade, já foi um circo dos horrores. Isso porque eles querem a todo custo pegar quem está depondo para lançar contra o presidente da República e fazendo, para mim, um papel muito feio. Precisa investigar como está sendo o combate à pandemia no momento em que nós estamos vivendo e não para ficar procurando erros do presidente, jamais, porque a sua parte ele está fazendo. Inclusive, no auge do depoimento, houve um bate-boca entre o ministro e o senador Adhemar Otto por conta da bula da medicação. O ministro acatou a resposta, respondeu positivamente, dizendo que não tinha lido. Os ânimos acabou se exaltando, sendo exaltados ali. Foi 10 minutos de pausa quando retornou novamente para a CPI. Informações foram trazidas de maneira inquiridas. E por isso eu acho que essa CPI tem sido uma vergonha. Querem a todo custo fazer com que o ministro falasse mal do presidente da República. 2 momentos eu queria destacar para vocês que estão acompanhando aqui, viu, Lucas? O primeiro momento foi quando falaram da Copa. Caso essa Copa não iria trazer ainda mais problemas para o país. Em um dado momento, o ministro justificou que
todos ali que participariam da Copa possuem planos particulares, em qualquer situação eles seriam atendidos numa rede particular. Foi inquirido o ministro sobre as novas variantes do vírus, se de repente pessoas do mundo todo aqui não poderia trazer uma nova onda, de maneira assim, minimizou a participação da Copa América, dizendo que não traria risco para o país em momento algum. Um segundo momento que também eu acredito que tenha sido uma escorregada aí da CPI, opa, produção, me ajuda aí. É um momento em que a CPI tirou totalmente o foco novamente, foi quando questionaram sobre o presidente não usar máscara. Né? E ele disse, olha, eu não sou assessor do presidente, eu estou aqui para responder às pautas relacionadas ao Ministério da Saúde. Informações, aí sempre atualizando as principais informações aqui conosco no Papo Aberto. Muito obrigado. E ouvir o comentário dos nossos participantes aqui de hoje. Vinícius, seu ponto de vista aí sobre a CPI hoje, que teve esse depoimento, diga-se por passagem, que extenso. Né? Extenso hoje em Brasília, deu o que falar, seu ponto de vista. Olha, eu pego pela própria formação dessa CPI, que a gente contraditória com os objetivos que ela busca. Se eu tenho o relator dela na posição de Renan Calheiros, já colocado como vice do Lula, há absolutamente oposição ao governo atual, e ele mostra de forma clara e objetiva que ele não procura resolver o problema do Covid, e sim criminalizar um presidente e depois resolver algum eventual problema relacionado ao Covid. Para mim deveria ser o contrário. E sem falar, um indivíduo notoriamente envolvido com escândalos de corrupção, um cliente do Supremo Tribunal Federal, que por motivos espirituais já... Eu pego a figura do Aziz, que ele é o presidente da comissão, em que teve a própria esposa e 2 irmãos presos por roubo na saúde no estado do Amazonas, né? Durante o período que ele chegou a ser governador daquele estado. Também não me parece ser legítimo e moral a posição desse tipo de pessoa como presidente da comissão que se diz defender, em última instância, a saúde brasileira. Agora, você perceba claramente que o objetivo que as pessoas são solucionar o problema do Covid. Não é isso. O objetivo é pregar elementos para colocar no colo do atual presidente para justificar a crime de responsabilidade e então buscar um impeachment, desgastá-lo. Você percebe dos políticos que vão levantar perguntas, eles já colocam assessoria para filmar, para buscar a reprodução disso no momento oportuno relacionado às eleições que se avizinham no próximo ano. Então, o que se tem, a bem da verdade, é um teatro político, embora a CPI seja política, ela é mais do que política, no caso, que não visa, ao meu ver, resolver o problema do Covid, e sim perseguir e levantar a moral daqueles que questionam, para usar isso de forma política no futuro. E para dizer a verdade, ao meu ver, eu não vi hoje essa CPI, eu vi só um dia recentemente para rir, porque seu mentiroso, Vossa Excelência não vale nada, aquela discussão toda de bar, só porém com Vossa Excelência para qualificar antes o indivíduo, e ao meu ver não vai dar em nada, definitivamente em nada, para que a população brasileira não legitima essa CPI, desconsidera e a ignora. A verdade é essa. Doutor Gleig, CPI e hoje a participação do ministro, novamente. Mais uma vez, doutor, foi muito feliz nas suas colocações. Realmente, a CPI, essa CPI em questão, ela não passa de um palanque político, isso aí a gente já falou sobre isso, e de fato é isso mesmo. Isso aí foi criado por alguns elementos que não têm nenhuma moral para poder conduzir uma CPI, para poder diminuir o presidente, isso é fato. Então, sempre deixei claro a irresponsabilidade do presidente da República em relação à Covid-19. Mas o caso da CPI não é para isso. A CPI foi montada para fazer palanque político, para que estes elementos cresçam em cima dessa situação. Então, mais uma vez, é como o doutor Zica falou, mais uma vez é essa novela que estão politizando a Covid, até mesmo a CPI. A CPI sempre foi política, mas nesse momento ela está descarada, ela está nojenta, está feio. Para com isso, tinha que acabar com isso o quanto antes. Vai procurar quem realmente, porque que existe bandido aproveitando dessa situação, existe.
governadores de estado, a gente sabe disso. Agora está preocupado com máscara de presidente? Ah, pelo amor de Deus, gente. Peterson, sua opinião aí também sobre esse assunto. Lucas, abrangendo já tudo que foi dito, eu acho que todo mundo quer ouvir, principalmente os relatores, como muito bem disse o Vinícius, vou concordar nesse ponto, é que o sonho de todo mundo da oposição que está naquela CPI é ouvir o que mesmo a direita tem vontade de ouvir de alguém da esquerda. Todo sonho da direita é ouvir que alguém da esquerda dizer que o Lula é ladrão. E agora nessa CPI o sonho deles é ouvir que o Bolsonaro errou, que o Bolsonaro cometeu algum crime. O sonho deles é ouvir isso, mas não vão arrancar isso do ministro, não vão arrancar isso dos senadores. Pelo amor de Deus, gente, é chover no molhado, né? É uma CPI inútil. A gente no começo sonhou de que a gente ia ter informações novas, de que a gente ia ter algum destrinchamento, que alguém ia ser acusado, que alguém ia ser preso, ao mesmo ao vivo, pode virar uma comoção nacional, uma novela, alguma coisa interessante, mas não teve nada. Até agora são informações que muitas vezes são desencontradas, mas que mais uma vez reafirmam o papel de palhaço que o presidente está prestando durante essa pandemia. Que até agora, naquela política de defender um remédio, que hoje o ministro teve que ser pressionado até dizer que ele também não concorda entre as comunidades médicas, das primeiras palavras do ministro Queiroga, antes de aceitar mesmo o cargo, de que ele respeita a ciência, mas que o médico tem autonomia. Mas, pelo amor de Deus, né, gente? É a mesma coisa eu dizer para um advogado, falar assim, olha, eu respeito a nossa Constituição, mas eu não concordo com ela. Eu vou driblar ela aqui pra gente fazer uma... Não faz o menor sentido, tá, gente? E mais uma coisa, o Dr. Gleick até postou, a gente tem um objetivo maior, que é saber onde está sendo os repasses, onde foi que errou, onde a nossa administração pública errou durante a pandemia. Veja bem, pessoal, esse final de semana eu estava de plantão no hospital de campanha. A gente está tendo muita dificuldade no nosso hospital de campanha de Goiás, em que não está tendo material, não tem gás, você acredita nisso? Isso é tema de CPI. Não está tendo gás. Isso é tema de CPI, inclusive não tem isso é tema de Deixa CPI. eu contar para vocês, não tem catéter duplo lumen, para o ouvinte que às vezes não sabe. Você está entubado, você tem que estar sedado, muitas vezes você precisa de drogas para poder fazer com que a sua pressão fique boa. E isso não pode ser injetado numa mesma via. Então o que a gente tem que fazer lá, que não tem um catéter que consegue fazer isso ao mesmo tempo? A gente tem que pegar 2 veias no seu pescoço. Não basta só uma, te furar só uma vez, tem que ser 2. Aí tem que ter a terceira ainda para monitorizar sua pressão arterial. Então assim, os riscos de contaminação só uma situação muito crítica, e agora que vai ter uma terceira onda. Então assim, onde a gente está errando, foi o que eu já disse já há alguns programas atrás. O maior crime do Bolsonaro está sendo não botar essa pasta e do Pazuello, consequentemente, não botar uma pasta em que foi estabelecido ordens administrativas, de gestão, repasse, como que a gente enfrentaria, qual que é o critério que vai ficar na UTI, quem vai ficar na enfermaria. Enfim, ficamos pautados, como sempre, até na discussão pública, de coisas inúteis. Em relação à CPI, eu quero, se alguém aqui tiver e puder me esclarecer, porque eu seja no âmbito estadual ou federal, que teve algum resultado. Alguém de vocês se lembra de alguma CPI? Não me lembro de nenhuma CPI que tenha dado algum resultado efetivo. Nenhuma. Olha, com relação a essa atual, você veja bem, ela já começou errado porque, ao meu ver, um relator ele tem que ser um indivíduo distante de ambos os lados. Ele não teria que dar nem para Bolsonaro, nem para quem é contra Bolsonaro. Ele teria que procurar, embora seja um tribunal político, mas ele tem os moldes de um tribunal, não é? Então ele deveria o quê? Como se fosse de um juiz procurando, portanto, a responsabilização seja de quem fosse. Errou, seja punido. Mas não, desde o início mostrou-se claramente que o objetivo dele era político. Não é à toa que você veja que ele entrou até no tema da Copa. Chama a Copa de Copa da Morte. É necessário, né? Essa que eu estou dizendo. Então, assim, deslegitimou totalmente. Aí eles, para tentarem deixar ela melhor, convocaram governadores. Não é? Vários deles assinaram petição, uns como autores, né, outros concordando para com que não sejam convocados, tentando esbarrar relacionar a questão constitucional e não contar o mérito, dizendo que poderia ser somente convidado, não convocado.
Situação essa pendente ainda de análise lá em Brasília, no Supremo. O governador do Amazonas, que teve agora a operação da Polícia Federal, prendendo o secretário de Saúde, né? Teve o caos do oxigênio no começo do ano, agora convocado a participar da CPI no dia 10. Também já entrou com a ação no Supremo para nem sequer ir. Então, assim, o que eu quero dizer? Após muita pressão, os membros da CPI foram convocar governadores. Por que não fizeram isso antes? E quanto aos governadores, o que eu passo a entender? Quem não deve, não teme. Se o indivíduo fez tudo certo, fez tudo que estava dentro ao dispor, e é possível fazê-lo, dentro da reserva do possível, que é uma teoria administrativa, qual o temor dele de na frente de um político lá e falar o que ele tinha que fazer? Para então entrarem com ações para evitar com que isso ter sigilo de 100 anos, né? De cartão de vacina, de processo criminal. Mas você pega o cartão de vacina, é uma questão também subjetiva. Né? Você pega a questão do Pazuello, é subjetiva. Você pega a questão do Dória, é subjetiva. Só que você tem um ponto seguinte, no meu ver, embora a questão do Dória seja subjetiva, ela extrapola para o público porque ele manda os outros botar máscara. Questão do Bolsonaro aqui relacionada à vacina. Não sei se ele tomou ou deixou de tomar. Ele falou que não iria tomar. É contraditório no sentido do que? Não tome, mas eu tomo. Né? Mas de outro lado, ele estaria respaldando quem defende para tomar, porque ele ainda assim tomou. Né? Então, e particularmente eu penso que ocorre. A vida atual é muito politizada. Tudo é política hoje. A população está apaixonada. A direita e a esquerda. E vai piorar com o ano que vem. Se você ter Lula, de fato, candidato a presidente, para mim é um ladrão condenado. Cuidado. Ele está processando. Vai processar. Não vai tem preocupação com isso. Vai ser um Amado orgulho Batista, me processar. né? Amado Batista. É o que houve. Está dentro da questão legal. Ele só foi. Não foi nem absolvido, foi anulado o processo por questão procedimental, porque o fato houve. Né? Então é ladrão e pronto. Ok. Mauro, sim, Mauro? Vocês estão esquecendo de mim que estou remoto. Pô, é verdade. Não, é o seguinte, eu concordo com muitas das opiniões dos nossos colegas aí de bancada. Eu quero verdadeiro desperdício de tempo e dinheiro público nessa CPI. É bom elencar o que é o procedimento da CPI. Eu acho que entrando na questão um pouco mais técnica, que até os advogados, colegas, Dr. Gleick e Dr. Vinícius poderão complementar aí, o que é o processo inquisitivo? É apurar fatos, né, e eventualmente tipificá-los como um crime. Né? Então, ou seja, lá as testemunhas vão, hoje o ministro Queiroga estava lá na condição de testemunha, ele não estava lá para dar a sua opinião, não estava lá para fazer juízo de valor. Quem tem que fazer juízo no caso de uma denúncia oferecida pelo Ministério Público e tipificando as condutas criminosas e individualizando-as, né? Ou seja, colocando quem cometeu um eventual crime, o juiz que tem que fazer o juízo de valor. A testemunha está lá para esclarecer fatos. Então, quando o Renan Calheiros vem e pergunta qual que é a opinião do ministro sobre determinado protocolo, determinada instrução normativa do Ministério, ele está extrapolando a testemunha, que é de simplesmente esclarecer um fato. Né? A testemunha não está lá para dar opinião, para dar o seu juízo de valor. Quem que tem que fazer juízo de valor no processo penal é o juiz, depois de oferecida a denúncia pelo Ministério Público. Então, virou um verdadeiro palanque. Né? Desde o primeiro dia, como eu disse, já comentei isso, na minha modesta opinião, começou errado com a liminar do STF, né? E a cada dia é um show de horrores para quem entende minimamente. Eu sou advogado imobiliário, da área civil, eu que entendo um escárnio, um em cima do outro, para o processo penal e para a apuração de fatos realmente e concretização, para que a CPI não vire mais uma pizza no meio de tantas outras que o Dr. Gleick já comentou. Muito bem. Lembrando que o seu Papo Aberto tem o apoio cultural da República della Pizza, a melhor pizza de Goiânia, no setor Bela Vista. Em Goiânia você pode pedir pelo WhatsApp 62-98579-3957. Também Droga Mil, precisando de medicamentos, principalmente nesse momento aí de pandemia, é só você pedir aí pelo WhatsApp 999-22-5665.
Preventiva Auto Center, especialista em câmbio. É só você ligar 3983-2696. Tá aí na tela para você aí, ó. Preventiva Auto Center. E também a Agilinet Work, a sua internet em fibra em Aparecida de Goiânia. É só ligar 3094-5644. E o famoso Bar Marronzinho, hein, gente? Eu tenho que ir lá nesse lugar, viu? Presta atenção depois, viu? O famoso Bar Marronzinho, o melhor disco de peixe de Goiânia, aqui no Sudoeste. É só você ir lá e aproveitar. Um rápido intervalo, nós voltamos em instantes aqui no seu Papo Aberto. Não saia daí. They can't seem to understand what I realize. This isn't just a dream stuck on a bad repeat, fighting the air to breathe. You can't touch me now. Took me a while to see it doesn't have to be you winning over me. You can't touch me now. Olá pessoal, eu sou Moreira Júnior. E eu, Sérgio Goiano. Sábado, aqui na Rede Capital. Trazendo notícias da segurança pública pra você. Eu, Gilberto Lima, Moreira Júnior, Karina e Tenente Melo. Esperamos por você, aqui na Rede Capital, o seu canal Promessa. Somos Rede Capital de Comunicação. O seu canal Promessas. Não quero, não dê. De volta com o seu Papo Aberto aqui na TV Capital. Um forte abraço para você que está aí ligado aqui no nosso programa. Deixa eu registrar aqui um forte abraço aos nossos amigos aí que estão ligados e conectados conosco. Eu mandei a foto para você aí, Natanael. Esse daí é o Valmir, toda a família lá ligados aí no programa, né? Muito obrigado, todo o pessoal de Aparecida de Goiânia, o pessoal que também está aí na Nova Betel FM. Estamos aí todos os dias ali levando informação com credibilidade em Aparecida de Goiânia e hoje aqui em Goiânia, na TV Capital. Então, um forte abraço para todos aí. Pessoal também em Goianira, um abraço para o Diego em Goianira, tá aí ligado, acompanhando também o programa de hoje. Minha mãe também, muito obrigado. Cadê a foto? Tá aí? Beleza, tá aí, ó, um grande abraço, né? Muito obrigado, Valmir, gente boa, gente fina, aí participando do programa de hoje. Você pode mandar sua participação também pelo nosso WhatsApp e também pelo nosso Instagram. Apareceu um, começa a chover um monte aqui. Um abraço também para a Elivânia, para o Neilton lá, todo o pessoal ligados aí no nosso programa de hoje. Vamos ainda dar tempo da gente falar um último assunto já de hoje, que deu o que falar também. O ex-presidente Michel Temer, ele se pronunciou aí descartando rumores de concorrer ao Planalto em 2022. E ele disse algo também, nessa entrevista que ele concedeu, ele disse que Bolsonaro mantém força extraordinária. E diante desse assunto, quero ouvir os comentários dos nossos participantes de hoje. Vamos começar pelo Mauro? O Mauro? Pode ser, então. Ele tá até aqui no WhatsApp me chamando aqui. O Mauro tá marginalizado. Mauro, com você, Mauro. Tá nos ouvindo, Mauro? Tá sem o áudio. Ativa o som aí, Mauro. Isso. Vocês me ouvem? Ah, agora sim. Agora sim. Pois é, agora que vocês me chamaram, eu estava desatento aqui, deixei desligado. Peço desculpas. Estão esquecendo de mim aqui no remoto. Bom, sobre esse assunto especificamente, eu acho que
Qual era o assunto, por gentileza? Desculpem. É que o ex-presidente Michel Temer declarou aí que Bolsonaro tem uma força extraordinária. Ele também descartou que não será candidato ao Planalto em 2022. A sua opinião? Desculpem que falhou aqui a minha conexão. Bom, como diz José Simão, eu tive o cuidado de ler do ex-presidente Michel Temer. Eu lembrei muito do José Simão, cronista da Folha, jornalista famoso aí, comediante. Ele fala que o Brasil é o país da piada pronta. Ele fala que o Brasil não pode pensar em toda eleição, em todo governo, em impeachment. Mas ele foi um dos principais atores do impeachment da Dilma, né? Gigantesco que nós vivemos até hoje, na minha modesta opinião. Mas ele falou grandes verdades, né? Eu acho que o Bolsonaro mantém a sua popularidade. Eu acho que existe um trabalho midiático gigantesco contra o seu governo. Mas as pessoas estão muito antenadas nas redes sociais e as redes sociais têm demonstrado que estão fortes, fortalecidas e que o presidente tem conseguido se comunicar com o seu público através das redes sociais. Isso se transveste na sua popularidade, nas suas intenções de voto, que como mais de 20% em todas as pesquisas, isso traz um recall importante politicamente, importante e decisivo para 2022. Eu acho que o Bolsonaro inclusive, o favorito para ser reeleito no ano que vem. Agora, Temer falar de impeachment, que o país não aguenta mais impeachment, eu concordo com ele. Mas por que ele não pensou nisso quando liderou o processo contra a Dilma que o Brasil vive hoje? Não que eu seja a favor do PT, ao contrário. Não sou a favor do PT, não votei na Dilma, mas a instabilidade criada por esse impeachment, nós estamos colhendo os frutos desastrosos até hoje. Muito bem, obrigado. Mauro Peterson, sua opinião? Eu diverjo um pouco do Mauro Zica em alguns aspectos. Primeiramente, a questão do impeachment da Dilma. Eu acredito que, claro, como todo impeachment tem a sua pauta política. Naquela época, vamos lembrar que a gente tinha duas forças antagônicas, mas que não eram antagônicas, que era PT e PSDB, só vide a atual aproximação do Fernando Henrique Cardoso com o ex-presidente Lula. Socialista azul, socialista vermelho. Exatamente. E que o objetivo do PSDB naquela época era muito claro, né? Você tinha uma divisão clara entre senadores e deputados na época, em que tinha o ex-senador Aécio Neves doido para que não ocorresse o impeachment, porque ele queria ver ele pleiteasse a sua grande oposição em 2018 e por causa do que aconteceu hoje nós temos o Bolsonaro na nossa presidência. Em relação ao que foi dito pelo Michel Temer, eu acredito que o Bolsonaro sim vem forte, como já é dito, ele tem uma grande força, mas isso se mostra, Mauro, muito mais nas mídias sociais do que de fato eu acredito na população. Se a gente pega uma população carente, em que você vê hoje em Goiânia, 6,37 o litro da gasolina, você vê hoje um poder de compra extremamente reduzido. R$100 no mercado hoje para fazer a compra da sua casa. O que você consegue comprar? Praticamente nada. Então, assim, a população se vê nesse cenário. Ela não está nem aí para o que está falando Paulo Guedes, se está batendo recorde de bolsa, se o dólar caiu agora de 5,70 para 5,2. Meu Deus, a economia está mostrando muito bom. Se o PIB agropecuário está crescendo, essa população não quer saber disso. O João, a Dona Maria, beber sua cervejinha no final do mês, se vai sobrar algum dinheiro para isso. Toda semana, né? Final do mês não. No final da semana, né? Exatamente. Então, assim, se isso não acontece, você vai ver uma população, uma grande massa, totalmente insatisfeita com o governo. Isso vai se mostrar, infelizmente, na urna, votando no lado que tiver antagônico. Agora, um grande papel do Brasil, e se você é de uma direita totalmente crítica, é construir uma terceira via para esse governo desastroso. Dr. Gleig, 1 minuto, a gente já está terminando já o programa. Não tem terceira via. Está polarizado. É Lula ou Bolsonaro. Ou é... Ladrão. Não. O processo anulado, né? O inocente do processo anulado. Ficou numa situação complicada, difícil.
Mas eu paro para pensar e olha que eu não defendo o Bolsonaro em nada. Incompetente. Mas será que se tivesse deixado o Bolsonaro ser presidente da República, será que a gente não estaria bem? Será que essa situação, esse poder de compra, estaria nessa situação que a gente do presidente? Então fica aí a pergunta, aí eu passo para o senhor, que tem aí um posicionamento firme ao lado do presidente. Doutor Vinícius. Não ao lado do presidente, tá? Vou deixar isso claro, eu não sou advogado do presidente, não sou advogado do Pazuello. Tá igual o ministro, né? Eu tenho a convicção política à direita relacionada a costumes e liberal na economia, porque é fato que menos Estado na economia é mais prosperidade. Então você é igual o João Amoedo? Não. A história mostra isso claramente. Não sou eu quem fala, a história mostra isso largamente quando você compara, por exemplo, Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte comunista socialista é uma tragédia humanitária em todo sentido. A Coreia do Sul capitalista é incomparável o sucesso comparado à Coreia do Norte. Agora, quanto ao que o Michel Temer fala, eu penso o seguinte. Primeiro, não tem hipótese nenhuma dele ser presidente do país eleito. Quem pergunta para ele tem muita inocência, eu queria encher a bola dele, porque é impossível ele ser presidente, a não ser que todo mundo morra, é só ele que sobra. Ser implantado, Não é? implantado Não para tem encher a como, bola, sim. para Não encher a tem bola como, dele. encher a bola dele. Ela existe, mas o Bolsonaro tem que preocupar com a economia, é o que o Petros colocou bem claro. E questão da gasolina, veja bem, ele tentou levar a cobrança da gasolina para a refinaria. Os governadores, obviamente, não permitiram. Se isso fosse feito, você não tinha dúvida que o preço cairia no mínimo uns 40%. Porque o ICMS ele cobra na cadeia toda e cobra na bomba, isso era o preço. E para concluir, eu digo o seguinte, para resolver a questão econômica não é difícil, libera o mercado. O arroz, por exemplo, estava R$ 38,00, liberou a importação, caiu para 19. Enquanto isso, a importação subiu 47%, caiu em 23%. Então vamos pegar em todos os produtos que está faltando no mercado e que o preço está caro, libera a importação que o preço cai rapidinho. Muito Então bem. é isso que eu tenho a dizer. Nosso tempo de hoje já se foi. Um rápido boa noite dos nossos convidados. Começar pelo Mauro. Mauro, obrigado, boa noite. 15 segundos para você, Mauro. Fazendo coro aí, que o Brasil é o país da piada pronta, cogitar o Temer como candidato a presidente da República realmente é uma piada. Gostaria de agradecer a todos, foi um debate muito bacana, um tempo bacana passado com vocês. Peço desculpas aí pela desatenção e os problemas técnicos aí, mas é a primeira vez que eu faço remoto e espero melhorar nas próximas. Muito obrigado. Pederson, obrigado pela sua participação, obrigado, doutor Gleig, obrigado também ao Vinícius, advogado aqui conosco, obrigado você que ficou aí do outro lado, ligado aqui no Papo Aberto, na TV Capital. Nós estamos de volta amanhã, ao vivo aqui junto com você. Um abraço, até lá!